Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Venho falando para vocês aí de capacidades físicas. Já falamos de força, de resistência, de flexibilidade, coordenação motora. Hoje nós iremos fechar esse conteúdo. Vou falar para vocês aqui de equilíbrio e ritmo, tá certo? Então vamos lá. Capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente classificadas em diversos tipos. Está aqui. Isso eu já falei para vocês. Capacidade física é aquilo que é treinável, é aquilo que eu posso melhorar. Tá certo? Tá aqui. São essas aqui. Estão elencadas aqui, ó. Força e velocidade, resistência e agilidade, coordenação motora e flexibilidade. E por último, aqui em vermelho, está aqui equilíbrio e ritmo, que é o nosso tema da aula de hoje. O que eu não falei para vocês ao decorrer dessas aulas é que as capacidades físicas recebem duas classificações, que vocês irão ficar sabendo hoje. Irei falar para vocês. Capacidades físicas condicionadas e capacidades físicas o quê? Coordenadas. Nós falamos de todas as condicionadas, por isso que eu estou trazendo essa classificação agora para vocês, que agora que vale a pena eu classificar dessa forma. As condicionais, vocês já aprenderam que fosse a capacidade que o indivíduo tem de exercer resistência, força como a resistência, determinada resistência. Falei para vocês que a força ela se divide em algumas formas. É a isotônica, que ela pode ser concêntrica ou excêntrica. É a isométrica, que é aquela força que não tem movimento, que é aplicada, mas que não existe movimento. A força explosiva, isso aí vocês já estão craques. Falei para vocês da questão da resistência. A resistência aeróbica, resistência anaeróbica, resistência muscular localizada. Tudo isso já foi bem explicadinho. Da flexibilidade. O que é flexibilidade? É a capacidade que determinada articulação tem de quê? De encontrar um ângulo bem maior. Aquela capacidade de ter uma maior amplitude articular. Velocidade. Falei para vocês. Existem vários tipos de velocidade. Passou a Olimpíada e agora nós vemos aí atletas muito velozes. Ali tem a velocidade de membros, velocidade de deslocamento, velocidade de reação. Já expliquei para vocês que nos 100 metros rasos tem muita questão da velocidade de reação, que é a saída do bloco, a velocidade de membros, que é a velocidade na qual o atleta movimenta as suas pernas na corrida, os braços na natação, tudo isso vocês estão craques. Aí vamos entrar agora aqui nas capacidades coordenadas, que é o que eu quero trazer para vocês. Desenvolvimento crucial entre 7 e os 12 anos. Período em que existem todos os pressupostos anatômicos, fisiológicos, motores, psicológicos e sociais favoráveis ao rápido desenvolvimento destas capacidades. Por que eu estou fazendo questão de trazer essa informação aqui da idade, de 7 a 12 anos? Porque é nessa fase que acontece o desenvolvimento dessas atividades, que elas exigem um pouquinho mais de quê? De coordenação, de equilíbrio, de ritmo. Eu tenho que trabalhar muito isso. E às vezes as pessoas, elas acabam que queimando algumas etapas. Como assim, professor? Explica melhor. Uma criança, às vezes de 12 anos, já está ali especializada no futebol, que é o sonho dela ser jogadora de futebol, ser jogador de futebol. E que não é tão viável. Essa fase de 7 a 12 anos, as crianças devem fazer atividades que envolvem essas questões de coordenação motora, de equilíbrio de ritmo, não especializar em determinada modalidade esportiva. Quando isso não é tão trabalhado nessa idade aqui, nessa fase, esse indivíduo vai se tornar um adulto com alguns problemas de coordenação motora. Vou me dar como exemplo. Eu fui atleta de basquetebol. Joguei basquetebol. Comecei a jogar um pouquinho tarde, ali com meus 14 anos mais ou menos. Nunca tinha praticado a modalidade. Jogava apenas como recreação. Fui para participar. Comecei a treinar.
Quando eu comecei a treinar, eu tive uma dificuldade gigantesca em fazer o quê? A bandeja, que é aquela cestinha mais próxima da cesta, com o meu lado esquerdo. Porque eu não tive essa questão da lateralidade da minha coordenação motora trabalhada nessa fase aqui, de 7 a 12 anos. Eu aprendi? Aprendi. Eu faço massagem do lado esquerdo? Faço. Com muita dificuldade? Sim. Eu vejo pessoas fazendo com muito mais facilidade que eu, porque eu não tive um professor de educação física que teve esse cuidado de trabalhar comigo essas capacidades físicas coordenativas, trabalhar a minha lateralidade, trabalhar um pouco a noção de espaço, de tempo. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Então, criança não pode ser o quê? Especializada. Professor, mas eu tenho um irmãozinho, meu primo e tal, não sei o quê. Eu tenho um filho de 11 anos que ele não está especializado em nada. Ele faz musculação, ele faz judô, ele faz natação, gosta de futebol, eu jogo basquete com ele. Tudo isso é o quê? Porque eu não quero especializá-lo. Eu quero trazer para ele um repertório motor gigantesco. E é isso que deve ser feito. Tá aqui, ó, uma criança trabalhando o aspecto da lateralidade. Tá ali as menininhas ali, ó, como se fosse no balé. Professor, mas as meninas fazem balé desde pequenininho. Não fazem. Mas a professora sabe que elas vão trabalhar ali só exercícios de alongamento. Ali é uma questão mais de socializar, a criança está socializando com outra. Não existe essa questão de cobrar resultados, de cobrar uma excelente apresentação, até porque a criança ela não tem esse seu repertório coordenativo muito bem apurado, ainda bem refinado, digamos assim. Tá aqui as capacidades físicas coordenadas. Orientação espacial. Tem outras, essas aqui são as principais, para poder dar tempo de falar para vocês. Diferenciação sinestésica, equilíbrio e ritmo. Então, essas capacidades, o equilíbrio e o ritmo está dentro de quê? Das capacidades físicas coordenadas. Não daquelas capacidades físicas que são condicionadas, tá certo? Capacidades físicas coordenadas. Está aqui a primeira, orientação espacial. Capacidade de determinar e modificar a posição e movimento do corpo no espaço. Está aqui, ó, Raíssa Leal, medalhista de prata, nossa aqui, fadinha aqui de Imperatriz, realizando aqui uma manobra aqui descendo o corrimão com o skate de costa. Aqui ela está tendo uma enorme noção de orientação espacial. Ela está conseguindo se posicionar. De repente ela modifica algum movimento, ela realiza algum movimento para buscar o quê? O equilíbrio, porque ela vai pontuar mais, ela ganharia ouro se de repente ela evitasse aquelas quedas. Mas no final da manobra, todo mundo a gente ficava lá torcendo para aquelas outras caírem, né? Porque a gente queria ouro para o Brasil, fugindo um pouquinho ali do espírito olímpico. Mas eu torci também, queria que ela trouxesse o ouro. Não queria que quebrasse a perna, quebrasse alguma coisa, nada grave, mas queria que elas caíssem. Tá aqui, então ela teve uma total noção de espaço e tempo. Criança, 13 anos, desde os 5 anos, se eu não me engano, parece que surgiu o vídeo dela andando de skate e tal, aquela coisa. Então, desde novinha, ela trabalha essa questão de orientação espacial. Diferenciação sinestésica. Trouxe aqui uma imagem de outro medalhista, dessa vez, medalha de ouro aqui do surf brasileiro. Na Olimpíada, o brasileiro Ítalo Ferreira. Capacidade de controlar as informações provenientes da musculatura, de apenas reter as mais importantes e dosear a força a empregar. Está aqui. Ele está pegando uma onda aqui. Está em cima da sua prancha. Está em cima de uma base que ela é o quê? Ela não está ali, ela não está ali fixa, né? Ela tem uma certa instabilidade. Existem as ondas do mar. Existe o vento. Existe uma série de coisas. Os braços dele estão abertos para dar um maior equilíbrio a ele. Então aqui, quando ele vai pegando velocidade na onda, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, assistam alguns vídeos, os atletas eles vão pulando sobre a prancha, buscando ali o quê? Ganhar velocidade para realizar as manobras que eles querem realizar. Então naquele momento ele aplica a força, ele utiliza determinados músculos, do quadríceps, por exemplo, para buscar esse equilíbrio. Então ele trabalha essa musculatura de forma o quê? Bem consciente. Isso é realizado, esse trabalho é realizado. Ele sabe o que ele tem que aplicar ali para manter-se equilibrado, ganhando força e não cair daquela prancha. Então ele sabe quais músculos ele vai aplicar essa força, tá certo? Então isso é a diferenciação sinestésica, é tu saber como vai trabalhar o músculo.
Vamos chegar aqui no equilíbrio. É a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Tá aqui, eu já coloquei a foto aqui de Rebeca Andrade, medalha de ouro e medalha de prata. Tem equilíbrio? Tem. Ela tem que ter muito equilíbrio para realizar aquelas cambalhotas, piruetas, saltos carpados, tudo aquilo que ela realizava durante as suas apresentações. Ela sabe como aplicar determinada força. Ela sabe o que deve ser feito em determinado momento. E é assim que funciona. O equilíbrio, galera, eu já falei de algumas capacidades físicas para vocês, falei da força e da resistência. O equilíbrio é uma capacidade física na qual as mulheres têm mais equilíbrio do que os homens. Tanto que eu posso dar um exemplo para vocês. Se eu for falar aqui, por exemplo, das disputas que são realizadas na ginástica artística, feminina para masculina, existe uma diferenciação. Aquela disputa na trave, por exemplo, ali é uma disputa de um equipamento que é exclusivamente feminino. Os homens não fazem a disputa da trave, que exige um pouco mais de equilíbrio. Não estou dizendo que os homens não têm equilíbrio. Eu não estou dizendo aqui que de repente o homem não vai ter mais equilíbrio que uma mulher, tá certo? Que isso é treinável. Isso é básico. Eu já falei. Mas ali a trave ela é exclusivamente feminina, porque exige muito o quê? Equilíbrio. E um homem caindo ali, às vezes está ali, o dano é grande, né? O prejuízo é grande. Então, apenas as mulheres praticam ali, disputam na trave. Então, Rebeca Andrade ela tem que ter muito equilíbrio. E o equilíbrio ele se classifica de 3 formas. O equilíbrio estático, que é aquele que é adquirido em determinada posição. Está aqui, Arthur Zanetti nas argolas. Aqui ele está utilizando muita força? Tá, mas ele está utilizando força para que ele tenha o quê? Equilíbrio, para que ele se mantenha ali paradinho segurando as argolas. Porque ele vai pontuar muito se essas cordas não balançarem tanto. Então ele tem que se mostrar o máximo possível equilibrado. Então isso é equilíbrio. É você chegar em determinada posição e você conseguir manter o equilíbrio. Aqui eu trouxe propositalmente essa imagem para mostrar que uma capacidade física, a gente não trabalha ela desligada de outra. Aqui tem muita força, aqui tem muita resistência muscular, tem também equilíbrio. Tá certo, galera? Equilíbrio dinâmico, adquirido durante o movimento. Tá aqui, ó, Simone Biles. Deixou de participar de algumas modalidades aí durante a Olimpíada. Problemas psicológicos, aí muita pressão exercida aí da mídia. Muita cobrança, o atleta olímpico ele acaba se cobrando demais. Tá aqui, no aparelho que eu falei ainda há pouco, que é exclusivamente feminino, a trave. Ela acabou de, vamos imaginar que ela realizou alguns rodopios aqui, nessa trave. E ela acaba o quê? Se mantendo equilibrada naquela trave, sem cair. Está trabalhando no equilíbrio? Tá. É dinâmico por quê? Porque tem movimento. Tá certo? Houve movimento e ela se mantém ali de forma equilibrada. Equilíbrio recuperado. Explica a recuperação do equilíbrio após o corpo ter estado em movimento. Tá aqui, eu peguei aqui 3 fotos de Flavinha, aqui brasileira, também nossa ginasta aqui brasileira. Ela realizando aqui um exercício na trave, né? Ela volta na segunda imagem, consegue manter o equilíbrio, mantém o equilíbrio através dos seus braços abertos. Ela está utilizando de todas as artifícios do seu corpo para manter o centro de gravidade ali, se manter em pé nessa trave, que tem apenas 10 centímetros de largura. E numa segunda situação aqui eu coloquei o quê? Ela perdendo o equilíbrio dessa trave. Aqui ela deixou de ter o equilíbrio recuperado. Ela não conseguiu o quê? Manter-se equilibrada. Ela perdeu o equilíbrio. Tá certo? Primeiro, realizou o movimento, conseguiu manter o equilíbrio. Equilíbrio recuperado. Aqui não teve tanto êxito. Caiu da trave, perdeu pontuação e não foi tão legal aqui. Não conseguiu manter-se o quê? Equilibrado. Ritmo. Capacidade de compreender as estruturas temporais e dinâmicas do movimento. Faculdade de imprimir uma certa cadência à realização de um movimento
ou de apanhar essa cadência se ela é dada. Tá aqui, coloquei uma foto aqui de Rebeca Andrade realizando a sua prova do solo. Todo mundo está com aquela musiquinha aí na cabeça, né? Dela. Em determinado momento da sua apresentação, perceba que elas fazem apresentações ali que duram em torno de 1 minuto e 10, 1 minuto e 30, e é todos os movimentos que ela realiza, tá ligado o quê? A música. Eu vou aqui fazer esse paralelo com os movimentos que ela realiza com a música. Tudo está ali, tudo bem encaixadinho, tudo bem conectado. Em determinado momento da apresentação dela, ela fazia esses movimentos junto com a batida da música. Ela ia correndo para fazer suas piruetas, toda vez que ela cravava, era o momento que a música fazia bum, mais ou menos assim. Então, existe esse ritmo. O ritmo na qual alguns movimentos são realizados. A cadência. Eu, por exemplo, também já corro na rua, treino na rua. Então, a gente monta a minha planilha lá. Ah, tu vai correr 1 quilômetro a ritmo de 5,30. O que significa isso? Cada quilômetro eu vou percorrer no ritmo de 5,30. Então, eu tenho noção da velocidade que eu vou aplicar, como eu vou correr para que eu consiga chegar nesse 5,30. Então, a questão do ritmo está muito ligado à cadência. Etapas de formação esportiva, aquilo que eu falei ainda há pouco para vocês. Aí eu vou trazer aqui com um quadrinho aqui mais explicativo, que a gente não deve especializar a criança, tá certo? A criança ela tem que ter um repertório motor vasto, ela deve experimentar. Nessas etapas aqui vocês vão ver quando é que a gente vai começar a pensar em especializar uma criança. Primeira etapa, alfabetização motora. De 5 a 7 anos. Aqui a gente vai estar ensinando, mostrando, vai estar, digamos, engatinhando aí nesse processo de coordenação motora. Segunda etapa, iniciação desportiva, de 8 a 12 anos. Aqui, iniciação desportiva vai começar a experimentar diversas modalidades esportivas. Tá certo? Não vai escolher ainda, ela vai experimentar. Ah, eu joguei futebol, não gostei. Fui para o handebol, eu gostei. Então, de repente, quando chegar nos 12 aos 16 anos, é a fase de quê? De começar a ter uma orientação desportiva. O indivíduo ele começa ali, a criança já começa ali a ter um gostinho por determinada modalidade. E na quarta etapa, apenas dos 16 anos em diante, que a gente entra na etapa da especialização. A gente vê essa etapa aqui muito queimada hoje, né? Se nós formos falar, por exemplo, vou pegar o exemplo do futebol, porque o futebol é o esporte que mais acontece aqui no Brasil. Existem crianças aí com 12, 13 anos, já saem, os pais viajam, na verdade, elas vão embora, os pais abrem mão de tudo, porque veem que o menino tem futuro no futebol, vão morar em outro estado, outro local, porque o menino tem talento para o futebol. Então, às vezes, já é especializado desde muito jovem. Existem atletas que acabam indo para equipes profissionais com 16, 15 anos de idade. Hoje é uma realidade no Brasil. A gente vê muito isso acontecendo. Então, algumas etapas elas são o quê? São queimadas. Trouxe aqui por último uma questão, para que a gente finalize a nossa aula. O desenvolvimento das capacidades físicas, qualidades motoras passíveis de treinamento, ajuda na tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade física predominante na prática da ginástica rítmica percebam essa expressão aqui, ó, predominante, tá certo? Eu vou falar que vai ter as capacidades físicas, elas não são soltas, né? Uma que isso só se trabalha assim, não. A gente trabalha uma capacidade física, junto dela vai estar as outras ali envolvidas, só que alguma a gente trabalha de forma mais forte. Aqui eu estou falando em relação à ginástica rítmica, tá? A velocidade que permite ao músculo executar uma sucessão rápida de gestos em movimentação de intensidade máxima. B. A resistência que admite a realização de movimentos durante considerável período de tempo, sem perda de qualidade na execução. C. A flexibilidade que permite a amplitude máxima de um movimento em uma ou mais articulações sem causar lesões. Percebam que as respostas elas estão todas condizentes com a verdade, falando tudo certinho ali em relação à capacidade física. Só que a gente está falando aqui de ginástica rítmica. A agilidade que possibilita a execução de movimentos rápidos e ligeiros,
com mudança de direção? É verdade, agilidade é isso. O equilíbrio que permite a realização dos mais variados movimentos com o objetivo de sustentar o corpo sobre uma base? Essa é a resposta correta, porque aqui a gente está falando de equilíbrio. A ginástica exige muito do equilíbrio, sustentação em determinados aparelhos. Então, essa é a resposta correta. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?